A Universidade Estadual de Campinas nasceu na maternidade. A então chamada USC começou a funcionar num prédio emprestado, inacabado e com apenas uma faculdade. Em 63 de janeiro, o governador nomeou o primeiro reitor, Cantídio de Moura Campos, que era um médico. Cantídio de Moura Campos esteve envolvido com o projeto da Faculdade de Medicina desde 1958. Também participou dos estudos para a criação da universidade. E Cantídio de Moura ficou durante 8 meses à frente deste projeto. Como havia sido criada a Unicamp, que na verdade na época se chamava Universidade Estadual de Campinas, mas tinha uma outra sigla, era necessário ter a figura do reitor. E como tinha a faculdade, era necessário ter a figura do diretor. Então tinha o reitor, que não regia coisa nenhuma, e tinha o diretor, que era quem dirigia a faculdade. Antônio Augusto de Almeida, o primeiro diretor da faculdade, que liderou a criação dessa faculdade, a instalação, ele era do Conselho de Entidades. Era um médico do Instituto Penedo Bornier, muito conceituado, oftalmologista, muito sério, muito... E houve um desentendimento e Cantídio se afastou e no lugar entrou Mário Dene, também como reitor. Consta que foi pedido pelo reitor que o Conselho Estadual autorizasse o funcionamento desta universidade, o que motivou a vinda de uma comissão especial do Conselho de Educação a Campinas. E aí o relatório foi contundente. Concluiu-se que a universidade não existia, porque a Lei de Diretrizes Básicas da Educação dizia que para funcionar uma universidade deveria haver 5 unidades funcionando harmoniosamente, sob uma mesma coordenação, e que não era o caso de Campinas. A saída do segundo reitor, o cirurgião vascular Mário Dene, abriu caminho para a instalação de uma comissão organizadora da universidade. E a nova comissão veio presidida por ninguém menos que Zeferino Vaz, na época velho inimigo da Unicamp. Mesmo assim, o Conselho de Entidades de Campinas resolveu procurar Zeferino e convidá-lo para ser o reitor da universidade. Quem conta o episódio é Eduardo de Barros Pimentel. A resposta do professor Zeferino foi o seguinte: mas como é que eu vou assumir a reitoria da Unicamp em Campinas quando eu trabalhei de forma contrária? Como é que a comunidade vai me receber? Eu digo, o seu nome não foi lembrado, não foi indicado pelo governador, foi uma sugestão minha. E o senhor aceitando, a primeira coisa que eu vou fazer é comunicar à comunidade de que o convite foi meu. E foi aí que deu o grande estalo no Zeferino Vaz, que era um educador uspiano, né, de alto coturno, né, já com experiência de direção de faculdade na USP, já com a experiência de ter criado uma importante faculdade de medicina em Ribeirão Preto, já com a experiência de ter sido reitor da Universidade de Brasília, né. Então, ao passar por todos esses lugares, ele sabia o que ele queria e o que ele não queria. E aí surgiu a enorme oportunidade da vida dele, né, de criar, mais do que uma faculdade, de criar uma universidade de fato. E aí começou o projeto Unicamp. Médico e doutor em parasitologia, Zeferino Vaz chegou à Unicamp com 57 anos. Catedrático de Medicina Veterinária da USP, ele dirigiu a faculdade aos 28 anos. Depois, foi secretário de Saúde de São Paulo, fundou e dirigiu a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, foi o primeiro presidente do Conselho Estadual de Educação e ainda interventor e reitor da Universidade de Brasília. Ele queria uma universidade com volume, uma densidade de pesquisas grande, com um predomínio da pesquisa tecnológica, com um equilíbrio com as humanidades e as biológicas, né? Então o projeto dele
aproveitou alguma coisa da UNB, da Universidade de Brasília, aproveitou o que ele achava que tinha de bom na estrutura da USP e o resto ele inventou. E entre as coisas que ele inventou, né, ou reproduziu de centros universitários internacionais importantes, uma delas foi, por exemplo, a ruptura imediata que ele fez com a existência das cátedras. Substituiu isso pela departamentalização, né, criou os departamentos, formando as unidades, né, e contratou quem ele queria. Aliás, a história do nascimento do corpo docente da Unicamp é uma coisa importante, porque faz parte intrínseca do projeto dele. Trabalhava 24 horas fazendo reuniões com entidades locais, com os engenheiros, com as indústrias, com as associações, com os institutos de pesquisa que já funcionavam em Campinas, Instituto Agronômico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Ele transferiu a Faculdade de Medicina da Maternidade para a Santa Casa de Misericórdia e propiciou aos alunos o estudo prático da medicina. Transferiu a reitoria para um prédio emprestado da prefeitura e, nesse período, conseguiu o terreno que hoje é a sede principal da universidade. Isso tudo enquanto presidente da comissão organizadora. Para montar os primeiros cursos de engenharia e conseguir a aprovação da universidade pelo Conselho Estadual de Educação, Zeferino Vaz pediu ajuda aos empresários da cidade. O caminho foi constituir uma comissão, como sempre acontece. Essa comissão estava coordenada pelo professor Sancho Morita e constituída de engenheiros que estavam trabalhando como gerentes, superintendentes, enfim, executivos lá das várias empresas da região. Era um grupo de uns 6, 7 engenheiros. Nós fizemos um documento bem elaborado, que, se não me engano, tinha 28 itens, que ia desde a proposta de currículos, a oferta de engenheiros que podiam ser professores iniciais, a oferta de equipamentos que podiam ajudar na formação prática dos engenheiros, até a exclusividade para esses futuros engenheiros dos estágios e empregos na região. Naquele dezembro de 1966, o Conselho Estadual de Educação autorizou a instalação e o funcionamento dos institutos de Biologia, Matemática, Física e Química, além das faculdades de Engenharia Mecânica, Elétrica e de Alimentos.